Mas eu acho que o 17 com o Carille ali, eu acho que é naquela época do rei dos clássicos, lembra? O Corinthians era o grande. Nossa, os clássicos, o Corinthians dominava. Ele foi um cara que te ajudou bastante também. Mas o Belo tem uma pergunta aí para fazer para você. Vamos lá. Eu Sí, ia falar que eu estava na antes, apresentação. Diga, Romero. disculpa, era só o Corinthians antes nos clássicos, agora que eles cresceram um pouco. Isso é verdade. Isso é É verdade. verdade. Que saudade, Romero, daquela época. É, Que até, Mas saudade. até quando eu cheguei, o nosso clássico estava na Série B. Eu perguntei, quem que é o clássico? Aí ele falou, Palmeiras. Aí eu estava na Série B, falei, como que clássico você está na Série B? o futebol é cíclico, é altos e baixos, daqui a pouco volta ao normal. O Romero, o Sim. que eu estava falando é que eu estava na sua apresentação em 2014 e eu conto até hoje algo muito diferente que eu nunca vi na minha vida, que é um jogador chegar e cumprimentar a todos na sala de imprensa, cinegrafistas, motoristas, jornalistas, todos que estavam lá na sala de imprensa, algo que é seu, né? Que é da sua cultura, da sua educação, que foi algo bastante diferente para mim ter vivido isso. E alguns momentos seus também muito diferentes, que quando a gente está numa mesa de restaurante, uma mesa de bar, a gente conta essas histórias. A embaixadinha de cabeça, o 6-1, o gol de selfie. E uma das últimas coisas que eu vou lembrar suas, assim, um dos últimos momentos que eu vou lembrar seus com a camisa do Corinthians, foi a chegada do Corinthians a Curitiba, na Copa do Brasil. Eu e o Ortega estávamos apresentando aqui o Tabelando e o Corinthians estava chegando lá a Curitiba. A gente contou, Romero, você ficou 32 minutos tirando foto e dando autógrafo aos torcedores do Corinthians que estavam lá no hotel. Os seguranças do Corinthians tentando te puxar de todo jeito para dentro e você lá. Isso é seu, isso é da tua educação, da tua criação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, desse teu contato com o torcedor, que é bem diferente, né? O que você contou, né, quando eu cheguei no Corinthians, de cumprimentar todo mundo, todos os jornalistas que estavam me esperando, né, para fazer a coletiva, é algo que, sim, eu tenho desde criança, né, de educação mesmo, da minha família, né, da minha mãe, da minha avó, né, que me ensinou sempre de cumprimentar todo mundo e respeitar todo mundo por igual. Ninguém é mais que ninguém, sempre você respeitando as pessoas, eles vão te respeitar. Sempre tive essa característica de como pessoa, né? E aquele momento em Curitiba foi algo espontâneo, né? Eu vi que tinha muita gente lá querendo tirar fotos. No momento que o Corinthians não estava bem, né? Não estava bem, estava em uma situação difícil, né? E a gente chegou lá e tinha muita gente. Sempre em Curitiba tem, né? Muitas pessoas esperando a gente no hotel. Então fiquei, né? Nem percebi do tempo, né? De quanto eu fiquei, só fiquei lá conversando com a galera, tirando foto, fazendo vídeo. Tirei, acho que com uma pessoa, tirei 3 fotos. Eu falei para ela, já tirei 3 fotos com você. Ela ia, voltava, fazia vídeo. Aí por isso que a gente demorou um pouco, mas foi muito tempo mesmo esse dia. Eu cheguei na janta, já todo mundo já estava no quarto, porque já, já tinha jantado. Já. Mas eu gosto de poder ficar perto ou ficar, gostava de ficar perto da torcida do Corinthians, é muito apaixonado, apaixonante da forma que eles recebem o jogador. É, eles são muito fanáticos, eles expressam muito fanatismo, eles expressam o carinho que tem por você. Isso é legal de poder receber, isso é legal também de poder, eles têm essa oportunidade, essa única oportunidade de poder tirar foto com, com os jogadores do Corinthians nesse momento, eles fazem muito esforço para chegar até o hotel, com criança, com muita dificuldade e ter esse espaço com ele é bacana. Eu sempre gostei, sempre que podia eu fazia isso, de ficar com a torcida aí tirando fotos. Não, eu estava falando que foi marcante porque
eu não estava muito sendo muito aproveitado, né, nesse ano, né? E foi quase os últimos jogos, acho que faltava depois só um jogo, né? A gente era campeão, o Tite deu oportunidade para o pessoal que não estava jogando, né? Que não estava tendo muitos minutos. E foi num clássico, né? Um clássico onde a gente comemorava um título importante. Que fazer o meu jogo lá e fazer o meu melhor. E eu tentei fazer o meu melhor. Foi um jogo onde ninguém imaginava que ia sair da forma que foi, né? De 6-1. Mas foi um jogo onde eu me preparei bem. E vou contar aí, nunca tinha contado isso, mas vou contar aí para vocês. Eu não ia jogar esse jogo de 6-1. Ah, A é? maioria dos. A gente foi campeão uma quarta-feira contra o Vasco, acho que foi no Rio. No Rio, Sim. uma quarta-feira. Aí em domingo tinha um jogo, domingo ou sábado, não lembro. Mas tinha um jogo contra São Paulo. Aí o Tite colocou o time e eu não estava dentro do time. Eu não ia jogar. Acho que vai jogar, não sei se foi um Wagner Love ou Luciano, não lembro o nome de quem ia jogar. Mas eu não estava. Aí no dia do jogo, de manhã, o Tite falou que ia jogar. Que não sei o que tinha acontecido com esse jogador, com esse atleta, ou não ia iniciar, não acordou bem, alguma coisa teve o atleta que ia iniciar. E aí ele falou que se prepara que você vai jogar. E ele não estava jogando quase 4, 5 meses mais ou menos, não tinha ritmo. Claro, entrava assim 5, 10 minutos, mas nunca tive uma sequência de jogo. Porque nesse ano foi bem complicado para mim, né? Teve uma situação também que eu nunca tinha contado. Começo, eu cheguei em 2014, né? Em junho de 2014. Aí joguei 6 meses com Mano Menezes. Aí ele foi embora e chegou o Tite em 2015. E em 2015, em janeiro de 2015, a gente fazendo a pré-temporada, eu tive me chamaram na sala, né, na reunião do presidente, acho que era, não lembro o presidente na época, mas Roberto? tava também o Tite e tava alguns dirigentes lá dentro da sala. E aí eles falaram para mim, eu tinha a Copa América em 2015 no Chile, que eu sempre estava sendo convocado na seleção. Eu estava nessa lista de disputar essa Copa América. E aí nessa reunião eles me comunicaram que eu ia ser emprestado em janeiro de 2015. Eu ia ser emprestado, que vai ser melhor para mim, para o clube também, que eu não ia ser muito aproveitado esse 2015, que eu era o sexto atacante, que estava muito jogador na frente de mim e que era melhor para mim, até para não perder a Copa América e não perder a seleção, sair emprestado e poder jogar, né? E depois voltar, né? Depois voltar. E até ligaram para o presidente do clube, onde eu ia ir, e a gente fechou, não eu, eles fecharam aí o meu emprestão. Eu ia sair eu não estava entendendo nada. Tipo assim, claro que o atleta quem decide, né? Mas nesse momento eu não entendia. Eu liguei para o meu empresário falou também que já tava tudo pronto para eu sair, que ia ser melhor para mim, que a decisão ia ser essa ia ser a decisão melhor para poder sair. E aí ligou pro presidente, a gente fechou tudo. Eu era uma sexta-feira, na segunda eu tinha que viajar para o clube. Na segunda, e eu saindo da sala, eu fui pro vestiário, e aí todo mundo já estava indo pro campo, né, para treinar. Eu fui pro vestiário e fiquei pensando, né? E eu falei que eu não posso abandonar o clube assim, dessa forma. Tipo, eu falei assim dentro de mim, que eu não poderia sair ou tirar essa responsabilidade que eu tinha, né? De jogar um time grande. Eu fiz muito esforço de sair do meu país para jogar num time grande e sair dessa forma e sair emprestado, né? E eu falei, eu não posso sair daqui.
eu não posso sair. Meu empresário me ligando, né? Que já estava tudo pronto para viajar, que, que ele falou para mim. E eu não falava nada. Aí desliguei e fui, não sei quem, não sei se foi Deus, ou não sei quem foi, mas eu saí e fui direto para a sala, de novo. Fui direito para a sala e aí fui e falei para todo mundo que estava aí que eu não ia sair, que eu ia ficar, que a minha história dentro do Corinthians não poderia ficar dessa forma, que eu não ia sair, que eu ia fazer história dentro do clube. Foi essas palavras, essa mesma palavra que eu falei, que eu falei, o pessoal que estava lá dentro lembra bem da situação. E ninguém estava entendendo, né? Eu cheguei, acabei de chegar, eu falei que ia demorar muito tempo aqui, que ia jogar muito aqui no Corinthians, que só me deixa um campo para treinar, que eu vou treinar, que não me importava se eu não jogava a Copa América, eu só queria treinar dentro do CT, que eu tinha contrato, né? Assinei 5 anos de contrato e que não me importava se jogava ou não. E aí todo mundo ficou surpreendido, né? E falou, não, mas você não vai jogar a Copa América, como vai ser? Não vai ser bom para nós, não vai ser bom para vocês, para você. Aí eu falei que não tinha problema, que eu colocava o Corinthians no primeiro lugar e depois eu via a minha carreira. Eu falei para ele que eu queria vencer no Corinthians. Com esse objetivo eu fiquei. E fiquei treinando, né? Fiquei treinando aí. 2015 não tive muita oportunidade. Também porque o time estava muito bem, era um time muito qualificado. Não joguei a Copa América, não fui para a Copa América porque não tinha muita chance de jogar com o Corinthians. E por isso que falei que esse jogo contra São Paulo foi marcante, né? Porque eu não só joguei de titular contra Cruzeiro, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que eu fiz o gol, primeiro gol do Campeonato Brasileiro. E aí não joguei mais, de titular. E foi nesse jogo contra São Paulo, de novo, onde o Tite deu a oportunidade para mim para jogar como titular. E aí falei, vou agarrar essa oportunidade. Essa oportunidade é minha. Por isso que eu joguei da forma que eu joguei. Correndo, lutando. Falei, aqui ou nada, né? Com esse jogo eu vou continuar no Corinthians ou vou embora. Nesse jogo que eu me provei realmente se eu poderia continuar. E saiu como saiu, né? Foi o 6-1, né? Eu fiz 2 gols. Depois do jogo, o Tite pediu aí para mim para ficar o ano que vem, que eu ia ser o titular dele em 2016. E bom, aí daí para frente mudou totalmente a minha história com o Corinthians. Aí o Tite foi para a seleção depois, chegou o Carille e ele deu mais confiança ainda para mim. Mas já mesmo com Tite, já no Paulistão, já era titular. Em 2016 já comecei a titular. E por isso que esse jogo foi não só marcante, acho, para a torcida, sino também para mim, né? Para a minha história de dentro do clube. Por isso que contei essa história da situação que eu ia sair emprestado em janeiro, que eu decidi ficar, que eu não queria sair porque queria vencer dentro do Corinthians, que eu queria fazer história. Não sei, alguém falava para mim que eu ia fazer história dentro do clube, que não poderia sair assim, que eu estava correndo da minha responsabilidade, que eu não queria deixar o clube dessa forma. Eu me esforcei muito para chegar num clube poderoso como o Corinthians e sair assim do nada, não era da minha essência. Então, por isso foi que eu fiquei, por isso foi que eu lutei tanto. E por isso que eu falo sempre, ninguém deu nada para mim, sempre foi lutando, sempre foi batalhando, sempre quietinho, nunca não tive ajuda de ninguém. Claro que tive confiança de treinadores que passaram, né? Mas sempre lutei e briguei para ganhar meu espaço dentro do Corinthians. Homer, na nossa época lá nós tínhamos os nossos problemas, né? Claro. E muito a gente não pode falar. Mas é porque morre lá dentro mesmo. Agora é o seguinte, o que eu tenho visto, cara, muitos jogadores recentes falando, ou saindo, ou depois do título da Copa do Brasil, de que, ó, ganhamos, e uma resposta àqueles que não gostam do Corinthians, aqueles que trabalham e jogam contra o Corinthians, a dirigentes que querem prejudicar o Corinthians. Uma espécie de, sabe assim, um fogo amigo lá dentro, gente lá de dentro mesmo que jogava contra tal. Então, o Maicon falou uma vez, o Memphis.
Pô, um monte de gente falou sobre isso, né? Como é que é isso, cara? Repito, na época que a gente estava lá, eu não via isso. Se tinha, eu pelo menos eu desconhecia, você me corrige. Mas o que foi isso, cara? Como é que foi isso? O que você pode passar pra gente? Claro, se você ficar à vontade, se você não quiser citar nomes, óbvio, mas vocês tinham que jogar contra os adversários e contra pessoas lá dentro do próprio Corinthians mesmo, em 24 e 25? Como é que foi isso daí? Na verdade, teve de, de ter. Estão me ouvindo? Sim, estamos Sim, ouvindo. Estão ouvindo? sim, estamos ouvindo. Tá, tá. Não, eu te falei que sempre, desde 2014, sempre a gente, os atletas, teve essa dificuldade, né, de vazar algumas informações para a imprensa, alguma coisa que não que era só dentro do vestiário ou dentro do CT, vazava muita coisa. Só isso, né? Só isso que a gente percebia, né? E também do tema político, né? Que querendo ou não atrapalha um pouco, né? O nosso trabalho no dia a dia aí do Corinthians. Nada demais, nada que alguém falava que queria mal do Corinthians, ninguém falou na imprensa que queria alguma coisa desse tipo, mas coisas assim básicas, detalhes, né, que são importantes, né, para que o Corinthians vença, para que o Corinthians seja forte e consiga títulos. Todo mundo tem que estar alinhado, todo mundo tem que estar no mesmo barco, né, para ganhar títulos. E a gente demonstrou esse ano, né, que a gente criou um grupo muito forte. A gente foi realmente um grupo muito unido em todos os sentidos. A gente e o Fabinho foi importante para isso também. Ele conseguiu deixar o ambiente lá no CT leve, todo mundo trabalhando, todo mundo querendo que o Corinthians seja campeão. E isso é muito difícil, né? Eu sempre levo as contas das pessoas que trabalham lá. Eram 168 pessoas dentro do CT. E todo mundo, a gente se dava bem com todo mundo. É, e quando caía uma premiação, todo mundo recebia, é, era tudo por igual. E era esse que eu queria, era isso que eu queria conseguir como líder, como capitão, de todo mundo ser igual, ninguém ser mais que ninguém, não porque a gente é atleta, não porque a gente sai na TV ou é o jogador do Corinthians, a gente vai ser mais que as pessoas que cuidam do CT, da limpeza, os jardineiros, os cozinheiros. Sempre eu passei para o pessoal aí que todo mundo tem que ser família, o Corinthians sempre foi família, ninguém mais que ninguém. Então, isso ajudou para que a gente, dentro do CT, tenha um ambiente leve. E isso nos ajudou a ganhar títulos, né? Por isso que eu fiquei muito emocionado e fiquei muito feliz quando vi que no Maracanã tinha, se não tinha 168 pessoas do CT, tinha quase 100 pessoas dentro do Maracanã. Porque a gente conseguiu, junto com o presidente, alugar um avião para os funcionários do CT viajarem lá, ficar perto da gente, num hotel próximo da gente, onde a gente estava, e pegar os camarotes para a família, para o pessoal que trabalha dentro do CT, e tá todo mundo junto, né? E porque a gente terminou 2025 nessa final, nesse Maracanã, e todo mundo foi importante, porque a gente passou por muitos momentos esse 2025, 25 momentos bons, momentos difíceis, e todo mundo estava junto, unido. Quando a gente chegava destruído, cansado, dentro do CT, era o Mancha, né, Flávio? Que você conhece o Mancha, que te recebia com um café, sempre sorrindo. A Priscila, a Cris, todo mundo sempre eles dando força para você. Então, essas pessoas que eu queria que estejam lá e comemorando com a gente. E a gente conseguiu esse momento bacana, né, de todo mundo, ou quase todo mundo receber a medalha ou pegar essa taça
que é algo material, né? Mas é um reflexo do trabalho durante esse ano que a gente teve. Opa, legal, bacana. Você se sente muito bem aí, você sempre fala, né, a respeito do É, orgulho de ser paraguaio, de defender a seleção paraguaia de futebol. E a gente aqui no Brasil, às vezes, até fica muito dentro das nossas coisas e das nossas características e esquece um pouco, né, do orgulho que os jogadores que vêm de fora sentem em defender as suas seleções e do orgulho em pertencerem aos seus países. E você sempre deixa isso muito claro, né, Romero? é verdade, é verdade. Eu sou bem patriota, né? Como falam aqui no Paraguai, que eu sempre gosto de falar bem do meu país. Eu também, como profissional, eu consigo, né, defender o meu país, né? Jogando na seleção. É de muito orgulho, né? Muito orgulho. Acho que é o sonho de todos os atletas paraguaios, né? Jogar na seleção. E chegar na seleção é de muito orgulho. A gente tem que se sentir bem identificado de qual país é, né? Aonde nasce, aonde a família é, da raiz que a família tem. Então sempre eu procuro e tento levar o mais alto possível o meu país. Sinto muito orgulho de ser paraguaio. Primeiro, de tudo que você fez pelo Corinthians, claro. E segundo, pela forma que você me tratou e me respeitou quando trabalhamos juntos. Porque, obviamente, que a hora que a gente ia lá e pediu, produz um conteúdo, lá, tal, mesmo quando você não queria, você respeitosamente falava e explicava o porquê e a forma como você respeitou a minha presença dentro do Corinthians, até pela sua importância, né? Então eu queria te fazer esse agradecimento mesmo, assim, porque é uma das coisas que eu mais tenho como gratidão de ter trabalhado no clube, é ter convivido com caras que eu acompanhei toda a história no Corinthians, como repórter e depois trabalhando junto. Então, antes de qualquer pergunta, eu só queria te fazer esse agradecimento, tá, meu? Muito obrigado. Não, Flávio, muito obrigado a você, né? Você também ajudou muito a gente na época que você trabalhava lá, né? Sempre entendo o trabalho de vocês, né? Da imprensa, é bem complicado, né? A gente é muito chato, né? O jogador é meio chato, né? Não gosta de falar, não gosta de aparecer. Então, lidar com isso é complicado, né? E eu ainda, né, eu depois que fui entendendo como que funciona a imprensa, né, eu não gostava também de aparecer muito, de falar, né, mas às vezes a gente tem que dar algumas entrevistas para dar a versão de cada um, né, de como se sente, de como é. Então, fui aprendendo aí, a Jo também me ajudou bastante, Sim. então isso foi melhorando, né? E também depois como líder, como capitão do time, eu que tinha que, né, de falar sempre, tinha que dar a cara, né? Então, fui aprendendo, fui tirando essa timidez que eu tinha, né? Eu era muito tímido, também por causa do idioma, né? Que eu ainda não consigo falar bem direito, ainda tô tentando falar, mas aos poucos fui tirando essa timidez que eu tinha e também como um cara já experiente dentro do grupo fui falando mais nessas entrevistas e também dentro do vestiário. Para ele. Ô, Romero, você falou aí agora que você se transformou num líder, né? Você se transformou num capitão. Mas não foi assim desde o começo, claro. Você teve que conquistar teu espaço. E quando você chegou lá atrás, em 14, você jogou em grandes times do Corinthians, cara. Você tem 6/7 títulos, né? Eu sei que você cobra um sétimo título aí também, naquela época que você estava afastado. Mas você teve que aprender a ser líder, porque muitos desses jogadores com essa característica, eles foram saindo. E você foi uma espécie de sobrevivente, né, cara? Você foi continuando em momentos ruins, momentos em que o time estava patinando e tal. Em que momento você sentiu a necessidade de puxar para você essa coisa de. Pô, eu tô olhando pro lado aqui, ninguém conhece o Corinthians, ninguém quase conhece o que é ser Corinthians, o que a torcida do Corinthians precisa e quer. Então eu preciso falar para esses caras o que eles têm que fazer. Foi mais ou menos isso?
Sim, sim. É também pelo tempo de clube, né, Fábio? Era o, o atleta que mais velho dentro do clube, né? Já entre ida e volta, né? Já era quase os meus sétimo ano, né? Sétimo ano eu falo porque comecei em 2024 da pergunta que você falou, de quanto eu me senti que eu tinha que ser o líder, ou falar mais, ou ser o cara que dê a cara pro grupo, né? E foi na saída do Cássio, eu acho. Quando o Cássio Uhum. saiu, foi que mais comecei a falar junto com o Fagner. E depois da saída do Fagner, sim, também esse ano, em janeiro, fiquei só eu, né, de um cara mais idade também e mais velho ou mais tempo de clube, né? E também chegaram muito na época de 2024, chegaram muitos jogadores novos, né, dentro do grupo. Novos no sentido de chegar no clube, né, que não conhecia o clube. O próprio Garro, Carrilho, Hugo Souza, muitos jogadores, muito atleta que eles ainda não estavam se adaptando, né? E também eu que conhecia muito o clube, o Maicon estava dentro também, mas ele estava um pouco machucado, não participava muito. A gente tentou sempre mostrar como que é o Corinthians, né? Entender o Corinthians, porque realmente o Corinthians é diferente acho que é diferente a outros clubes, né? Porque tudo que a gente passa dentro do Corinthians é algo único, é algo muito grandioso, tudo que passa, tudo que arrasta o Corinthians. Então a gente tem que saber lidar com isso. Não só estar bem fisicamente, também mentalmente é muito importante estar dentro do Corinthians bem emocionalmente. Então eu fui falando isso para eles também, que nos momentos bons não é tão assim, que tem que ter equilíbrio, né, nesses momentos, também nos momentos difíceis, tem que ter um pouco de equilíbrio, que aqui cada 3 dias você tem que render, tem que mostrar porque você tem a camisa do Corinthians, que não existe perder, que a gente não podia perder, que não pode perder no Corinthians, que não existe porque já está tudo errado, 2 derrotas já está tudo errado, todo mundo começa já a falar. Então, isso aí fui passando para os atletas que estavam jogando e também puxei alguns jogadores, chamei alguns jogadores que eu via que tinha essa característica de líder também, que me ajudaram bastante durante esse período de final de 2024 e começo de 25. O Romero, eu já te perguntei umas 3 vezes e eu percebo que você, até pela timidez, tem um pouco de dificuldade de falar sobre você mesmo. Eu te perguntei se você se considerava ídolo do Corinthians e as 3 vezes você saiu meio pela tangente, assim, né? Agora, pelos teus números aqui, 22º jogador que mais atuou pelo Corinthians, 4º atacante que mais atuou pelo Corinthians, 5º jogador que mais atuou no século XXI, estrangeiro que mais vestiu a camisa do Corinthians, 32º maior artilheiro da história, 17º atacante que mais marcou gols pelo Corinthians na história, 62º jogador que mais conquistou títulos pelo Corinthians, além de ser o 2º maior artilheiro da Neoquímica Arena. Eu não vou te perguntar se você se considera ídolo, mas você se considera parte da história do Corinthians? Você entende que quando olharem para a história do Corinthians vão lembrar do Ángel Romero? Sim, acho que sim, né? Pelas marcas que você falou, né? Mas essas marcas que você falou, Belo, claro que existem. É uma marca importante, é uma marca, para mim, histórica, né? Nunca imaginei ter essa marca, né? Essas marcas que você falou. Mas acho que vou ser mais lembrado pela identificação que eu tive com o clube e o respeito que eu tive com o clube. Além de marcas, de números, de gols, de títulos, acho que eu me identifiquei muito com o Corinthians. Pela minha característica, também pela minha nacionalidade.
tipo assim, é muito parecido, sabe? É muito parecido. Ser um paraguaio sempre ser paraguaio é sempre assim, como um corintiano mesmo, desacreditado, sempre sofredor, sempre lutando, sempre se esforçando o dobro para sobressair. O paraguaio tem um pouco disso, né? Pela história do Paraguai. Então, o Corinthians também é bem parecido assim, sempre lutador, nunca desistir, lutar sempre até o final, vencer ou morrer, né? Nosso lema aqui no Paraguai é vencer ou morrer, ou morrer, né? Vencer ou morrer. Então, tudo isso também é bem parecido ao corintiano, né? E a minha característica, minha característica se adaptou muito rápido ao Corinthians, né? Da forma que eu vejo o futebol, da forma que eu acho que tem que ser, né? De amar o clube onde você joga, de se identificar muito, de respeitar a camisa, de honrar. E eu sempre tentei fazer isso, né? Às vezes, claro, né? Às vezes as coisas saem bem, outras vezes não, mas eu tentei sempre respeitar o clube, honrar sempre, colocar sempre o Corinthians em primeiro lugar. Sempre que eu falava com o pessoal daí dentro do vestiário, falava que o Corinthians tem que ser sempre que está em primeiro lugar, depois a nossa é, o nosso objetivo pessoal, né? Sempre o grupo tem que estar primeiro, o escudo, né? E eu tentei passar isso para todo mundo e foi ao longo da minha carreira fiz isso. Aos 8 anos que eu fiquei no Corinthians, eu fiz isso e acho que vou ser mais lembrado por isso, pela identificação que eu tive. E eu deixo para a torcida se o Romero é ídolo ou não, isso aí para a torcida, né? As marcas estão aí, não sei se serve, né, para ser um ídolo, porque a história do Corinthians é muito grande, mas as minhas marcas são essas e quem me considera ídolo, bem-vindo, né? Muito obrigado aí, mas as marcas são essas e eu fico mais com a identificação que eu tenho com o clube. Pergunta, Romero, para me É. despedir de você, eu quero saber Sim. como que você vai cobrar os jogadores do Corinthians a partir de agora. Você vai ligar para os caras e falar, porra, você errou esse gol, você tinha que ter feito isso, por que você não passou aquela bola? Você vai virar mais um torcedor agora, Romero? Belo, eu escutei agora não estou ouvindo vocês, mas escutei como que vou cobrar os jogadores do Corinthians, né? Fala só o joia aí se é essa pergunta mesmo. Exato. Isso. Não, agora eu sou torcedor, né? Agora é comigo. Agora realmente vou xingar eles, vou mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, vá Sagarro, Yuri vai embora, joga mais Memphis. Não, agora tem realmente só como torcedor. Vou, 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 vou realmente criticar eles, fazer a mesma coisa que todo mundo fazia comigo, né? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Não, realmente agora como torcedor, sempre vou querer bem pro Corinthians, né? Agora tem nesse mês, acho que nesse mês, ou em fevereiro, né, tem a Supercopa, né? Já tem uma nova taça aí, se Deus quiser, o Corinthians possa ganhar. Tem a Libertadores também esse ano, e eu desejo o sucesso do mundo pro Corinthians, que seja um ano abençoado para eles merecem, eles são os caras que eu com eles, né, passamos muitas coisas difíceis, né? Não é fácil você por 3 anos seguidos brigar para não cair com a camisa do Corinthians, é realmente difícil. Você não descansa bem, você não tem a mente descansada, emocionalmente você está pensando que pode passar a pior coisa, né? De poder perder a Série A, né? Ou rebaixar o Corinthians, isso aí não deixa a gente descansar, né? Não deixava descansar. E agora eu vejo um Corinthians totalmente diferente. Eu vejo que já tem uma taça para disputar aí nesse começo, tem a Libertadores,
já tem muitos atletas bem adaptados ao Corinthians, né? Porque quando esses atletas chegaram em 2024, eles precisavam de se adaptar, aí não deu muito tempo de adaptação, a gente já entrou para brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, 2025 também, e agora eles já com uma experiência muito grande do que o Corinthians, eles vão se dar bem esse ano, se Deus quiser. E eu vou torcer sempre por eles, por Corinthians também. Vou tentar acompanhar todos os jogos, né, do Corinthians. E quando tenha esse espaço aí e coincida com o jogo do Corinthians, eu vou para a Arena, vou torcer. Eu tenho meu camarote lá, tomara que ninguém roube de mim. Vou continuar pagando. Porque tem que pagar, né, para ter, senão É, dá desgraça, né? e é bom avisar também, é Mas bom avisar para ninguém eu voltei pegar. lá e vou continuar lá e assim, vou ficar mais como torcedor agora.